Hoje a gente vai falar sobre dias ruins, o que fazer em dias ruins. Enfrentamos, resistimos ou apenas aceitamos? E aproveitando o gatilho de um dia mais borocochô, como hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tenho feito depois de eu começar a me autoconhecer de fato e de alguns dias ruins que eu costumo passar, tá? Bom, uma das primeiras coisas que eu faço em dias ruins é identificá-los. É identificar que, de fato, esse dia é um dia em que eu tô mais para baixo, eu tô um pouco mais brocochô, e se conhecer acaba facilitando essa identificação. Tendo esse conhecimento, você acaba, de certa forma, adquirindo um certo termômetro, sabe? Para calibrar, para identificar que você está em um dia ruim. E tecnicamente falando, tá? Existem alterações emocionais, o que é completamente normal em nós primatas humanos, e existem alterações de humor, que é algo mais psicoterapêutico, tá? Pessoas que têm quadros de alteração de humor já tem que puxar para outro lado, que é a psicoterapia, tá bom? E existem alguns termos técnicos para você poder identificar, embora a gente não recomende para que você faça isso sozinho, tá? Se você tem condições de procurar ajuda, procure psicólogos, procurem profissionais da área que facilitem esse processo, tá? Mas tem alguns termos aí de você estar algo, por exemplo, uma quantidade de dias seguidos e nesses dias você estar na maioria do seu dia com o seu humor alterado para baixo. Agora, alterações emocionais, que é o que a gente vai abordar no vídeo de hoje, é completamente normal, tá? Se você vive uma vida normal, se você se alimenta direito, se você não extrapola no quesito bebida, se você dorme bem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, essa de você identificar, cara, hoje, por exemplo, eu tinha marcado de ir no restaurante do meu amigo hoje para ver ele, para ver a família dele, e eu desmarquei. Falei, cara, olha só, hoje eu tô um dia um pouquinho mais para lá do que para cá, então eu vou ficar na minha. E na próxima semana a gente marca isso. Por quê? Porque quando a gente está em dias como esse, e eu vou chegar lá, a probabilidade de você falar coisas que talvez você não gostaria de falar em dias normais acaba aumentando frente a esse cenário. Então você reconhecer e meio que facilitar mais a sua vida acaba sendo melhor para você. Então, você identificar, você ter esse termômetro, de fato, facilita na calibragem do seu dia. E dentro dessa identificação, você observa e torna consciente de que, cara, hoje eu tô um pouquinho mais para baixo, eu vou ficar aqui de boa. Claro que você não tem que ficar dentro de um quarto escuro completamente depressivo, tá? Eu tô dizendo para você não, para você evitar coisas maiores, sabe? Evitar muitos compromissos,
Obviamente você tem que cumprir com os compromissos nos quais já estavam marcados antes, a questão de... Eu não vou nem dizer que é questão de honra, mas é questão mais operacional, né? Do seu dia a dia, trabalho, por exemplo. Você não vai trabalhar porque você está mais para baixo hoje? Não, não é isso. Até é a questão de responsabilidade. Então você tem que fazer o que tem que ser feito, mas com a identificação, a observação e você tornar isso consciente, acaba facilitando o processo, tá? E você entender que nesse dia você não precisa tomar muitas decisões. Quanto mais você evitar isso, melhor, tá? Hoje não é dia de você querer marcar, não sei, um encontro. Hoje não é dia de você tocar os seus projetos para frente. Hoje não é dia de você ter conversas difíceis com pessoas que você já estava com esse tipo de pensamento de, cara, preciso conversar com essa pessoa, essa situação não tá legal. Cara, hoje não é dia de você fazer isso. Hoje é dia de você ficar de boa. Hoje é dia de você entender que o seu dia não tá normal como costuma estar, eu não vou dizer que é o seu humor, tá? No senso comum as pessoas dizem humor, mas a sua emoção, ela não tá como normalmente ela tem que estar, tá bom? E em dias ruins, que são mais estressantes, né, normalmente, a probabilidade de você tomar decisões ruins acaba sendo maior frente a esses dias. Porque você vai estar mais estressado. Isso é normal, porque evolutivamente é importante a gente ser pessimista, tá? Em dias estressantes, a gente fica mais alerta. Por exemplo, a sua casa tá pegando fogo e o teto meio que tá caindo, o bombeiro vai vir te resgatar. O que você prefere? Você prefere que ele acha que o teto tá caindo, sendo mais pessimista, olhando ali que o teto tem uma probabilidade de cair, ou você prefere que ele fale para você, não vai cair não, pode vir. Então, em alguns cenários, por exemplo, desde a nossa evolução de milhares de anos para cá, foi evolutivamente importante a gente ser mais alerta, estar mais alerta em dias estressantes. E mais alerta normalmente nos faz ser mais pessimistas. A gente é pessimista com o futuro, nós somos mais pessimistas nesses dias com nós mesmos e com os outros. Isso é normal. Claro que você não pode extrapolar, por isso mesmo que tomar decisões nesses dias probabilisticamente acaba sendo ruim, porque você está mais pessimista. A sua visão, ela tá com uma lente que normalmente não é tão pessimista como você está hoje frente a esses dias. Então, tomar decisões talvez não seja uma boa ideia em dias ruins. Então, cara, evita. Se você é dono de uma empresa, evita querer demitir aquele funcionário que não está agregando muito para essa empresa logo hoje, porque talvez você está com esse pensamento de demiti-lo logo hoje, sendo que talvez você possa, não sei, dar uma chance para ele. Então, esses dias não são dias para tomar decisões, tá? E frente a esses dias, é bom a gente entender que vai passar. Os dias ruins vão passar. Mas o que a gente faz dentro desses dias, não. Então, cuidado. Por isso que você vê que as coisas acabam encaixando
Porque dentro desses dias, imagina você tomar uma decisão que vai mudar toda a sua vida por conta de um dia ruim. Que normalmente o tempo sopra assim, ó. O tempo corrói completamente esses dias. Mas o que você faz nesses dias, as suas atitudes, as suas decisões, acabam que sendo lembradas, dependendo da decisão, por muitos dias, né? Anos. Então, é entender, cara, que o dia ruim passa e você entender, estar consciente desses dias vão te fazer evitar tomar tipos de decisões que vão mudar talvez o roteiro de uma vida inteira. Você vê que artistas, né, que são ativos nas redes sociais, você vê às vezes eles filmando alguns dias deles completamente assim descontrolados, de certa forma, artistas se filmando chorando porque com hater, essas coisas, né? Se expressando dentro desses dias, é bom a gente evitar se expressar, é bom a gente evitar dar opiniões nesses dias, porque tem algumas certas probabilidades de não ser muito legal. E se você não é influencer, se você não é muito ativo nas redes sociais, cara, evita ficar falando no grupo da família, evita falar com muitas pessoas nesses dias, evita pessoas que normalmente vivem em dias ruins, sempre, talvez por péssimos costumes, péssimas rotinas, péssimas influências. Evita esse tipo de pessoa nesses dias, porque a gente sabe como é que funciona o ambiente. A gente sabe como uma frequência pode diverger com uma outra, e nem sempre você, com a sua frequência alta, pode elevar a frequência de outras pessoas. Talvez em dias ruins seja mais provável a pessoa que está sempre em dias ruins puxar e sugar sua frequência para baixo do que você que já tem uma frequência alta constantemente puxá-la para cima. Então evite, para sua própria saúde mental. E cara, não faça nada além dos seus compromissos diários, normalmente. Por exemplo, você tem que correr, você tem que treinar, você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que estudar. Faz o que tem que ser feito. Não fique exigindo muito de você. Fica de boa. Decisões, projetos, conversas difíceis. Cara, deixa pra amanhã. Hoje não é dia, cara, de você tomar decisões difíceis mais uma vez. Hoje não é dia de você elaborar projetos para sua vida. Hoje não é dia de você querer falar sobre coisas que não estão satisfazendo você de certa forma. Evita ambientes estressogênicos, evita álcool, evita drogas, evita ficar sem dormir nesses dias, porque normalmente quando algumas pessoas estão nesses dias, o que ela acaba correndo? Para onde que ela acaba correndo? Álcool, bebida, sexo, celular, televisão, coisas que normalmente deixam mais estressados ainda, na maioria das vezes, tá? Então, se você treina, cara, vai treinar.
até para acalmar o seu sistema, que talvez possa estar acelerado. Vai treinar, se você corre. Não tá, hoje é dia de perna, cara, não tá muito afim de treinar perna, treina alguma coisa que você gosta, cara. Repete um treino de, sei lá, de bíceps, repete aí um treino de supino, bota uma musiquinha aí pra você se animar. E nesse dia é bom você falar com o dia. Bem-vindo, dia ruim, que às vezes aparece na minha vida. Seja bem-vindo. Tô aqui, aceito você, tá tudo bem e vou fazer o que tem que ser feito. Sem exigir muito de mim. Talvez você lembrar de coisas boas nesse dia possa te ajudar. Ontem eu estava vindo para casa e eu escrevi um texto no Instagram dizendo que eu sinto falta da minha família, dizendo que eu sinto falta de ser acolhido em alguns momentos da minha vida e que de fato o crescimento dói. E eu tava descendo do ônibus assim de madrugada e, cara, eu comecei a chorar. Imediatamente eu reconheci e até pensei assim dentro do meu coração, cara, bem-vindo, tristeza, pode chorar, tá tudo bem, relaxa, vai passar. E eu acredito que dias ruins a gente não tem que ficar resistindo, lutando contra as pessoas, influencers, algumas pessoas que, parece que vivem no mundo da lua, querem vender uma imagem para você de que elas são felizes o tempo inteiro, ou que talvez a felicidade seja você ficar andando de helicóptero, comprar jatinho, falar sobre milhões de coisas materiais e achar que você tem que viver feliz o tempo inteiro. Isso não é real. Eu espero que você não caia nisso. Se você estiver caindo nisso, eu falo para você agora, é tudo mentira. Os dias ruins vão chegar e você não precisa lutar contra eles. Tá bom? É isso. Esse foi o meu relato sobre como eu tenho enfrentado os dias ruins. Acredito que isso vai ajudar você também nos seus. Se você acha que você tem que lutar contra dias ruins, eu acho que não. Pela vida que eu vivo nesses dias, por eu aceitá-los, por eu evitar tomar decisões, por eu evitar muitas conversas, por eu evitar ambientes estressogênicos, por eu evitar tudo isso que eu falei, eu fico melhor do que talvez eu ficaria se eu estivesse enfrentando isso. Fechou? É isso. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau!